E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, não é? Que todos estejam se cuidando, cada um nas suas casas, para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Bom, continuando a nossa aula sobre a Revolução Industrial, nesse nosso segundo momento, nós vamos aprender um pouco sobre as teorias que vão ser desenvolvidas a partir desse período da primeira Revolução Industrial que inicia-se na Inglaterra do século XVIII. Então, nós vamos ver hoje algumas teorias como o ludismo, o cartismo, o liberalismo e o socialismo, né? E também não podemos esquecer do anarquismo, né? Então, são essas 5 teorias que vão ser desenvolvidas a partir da Revolução Industrial. Na aula que passou, no nosso primeiro momento, nós paramos na questão das leis trabalhistas. E nós vimos que essas leis trabalhistas, elas não existiam no início da Revolução Industrial. Hoje nós já vamos iniciar vendo um pouco de como eram as condições desses trabalhadores na Inglaterra, né? Nós falamos que não existiam leis trabalhistas, mas como é que essas pessoas vão se comportar? Primeiro, a gente tem que entender que não haviam direitos sociais para essas pessoas. Não havia um seguro-desemprego, não havia 13º salário, não havia férias, não havia licença maternidade, né? Não havia fundo de garantia, enfim, não existiam nenhuma dessas leis trabalhistas tradicionais que nós conhecemos hoje. Com isso, nós vamos ver que vão se desenvolver algumas ideologias, algumas teorias dentro da Inglaterra, e a primeira é o ludismo. O ludismo que foi criado por uma pessoa, por um teórico chamado Nid Ludi, certo? E ela vai ser criada, essa teoria vai ser criada em 1811. Você já deve ter escutado a palavra sabotagem, né? A palavra sabotagem ela é derivada de uma palavra inglesa chamada sabot, né? Que significa tamanco. Naquela época o tamanco era de madeira. Então, Nid Ludi dizia que para que as pessoas pudessem, entre aspas, se livrarem um pouco do peso que existia dentro das fábricas, que eles pegassem esses tamancos de madeira e jogassem dentro das máquinas, né? Então, nós podemos observar que essa era uma das práticas do ludismo. Nós observamos também a questão do seguinte, que essas pessoas, elas protestavam acima de tudo, dizendo que as máquinas, elas impediam as pessoas de serem felizes. Elas impediam o proletariado de serem felizes. Outro movimento que vai surgir na Inglaterra é o movimento cartista, né? E que movimento é esse? Na realidade, ele vai ser o primeiro movimento operário a existir no mundo, né? E ele, resumindo tudo que está aqui no slide, vai trabalhar principalmente uma carta, que vai ser chamada de Carta do Povo, certo? E essa Carta do Povo, ela vai reivindicar algumas coisas, como, por exemplo, o sufrágio universal, a participação do proletariado dentro do parlamento inglês, tendo em vista que a maioria das pessoas que faziam parte, ou na realidade todas as pessoas que faziam parte do parlamento, eram burgueses, né? Então, as leis, obviamente, eram todas do interesse burguês. Então, esse movimento cartista vai desenvolver uma reação dentro do governo inglês, né? Então, junta-se o ludismo e o cartismo, certo? E, consequentemente, se vai existir uma reação do governo inglês. E que reação é essa? Simplesmente, o governo inglês ele não atende às reivindicações e ele começa a reprimir esses manifestantes com o uso da força, né? Com o uso da polícia. Então, porém, né, todavia, a gente vai ver que, mesmo com todas essas repressões, os movimentos eles vão continuar crescendo, certo? E aí nós vamos ver que, por causa desse crescimento, vão começar a surgir essas leis trabalhistas, certo? Então, esses países que estavam começando a se industrializar, eles se viram na necessidade de criar essas leis trabalhistas. Como, por exemplo, antigamente nós vimos na aula passada a questão de que as jornadas de trabalho elas duravam de 14 a 16 horas. Nesse momento, a gente vai ver que elas vão começar a ser reduzidas para 10, 9 ou 8 horas. Dentre tantas coisas aqui, nós vamos ver a questão da aposentadoria, nós vamos ver a questão do direito à greve, que não era permitido, não é? Nós vamos ver também a questão da legalização dos sindicatos. O que são os sindicatos, né?
São as representações desses grupos trabalhistas, onde defendem os interesses desses grupos, certo? Nós vamos ver também a questão do descanso semanal, ou seja, a questão dos fins de semana. Esses períodos de sábado e domingo que hoje nós descansamos, naquela época do início da Revolução Industrial, não existia. Então, a partir de agora, com essas leis trabalhistas, vamos ter também esse direito aprovado. É interessante que a gente observe também um ponto aqui crucial, que é a questão do salário mínimo. Hoje todo mundo gosta do salário, né? Mas o que é que o salário mínimo significa na realidade? Simplesmente é quando o patrão, quando o burguês, ele compra a força de trabalho do operário, né? Então, consequentemente, ele acaba comprando com o salário dessa pessoa. E aí nós vamos ver também que vão surgir duas doutrinas sociais, não é? A primeira, que é o liberalismo, e o que é o liberalismo na realidade? Simplesmente é uma prática capitalista, certo? E que nós vamos ver a questão do seguinte, que o liberalismo nada mais é do que a não intervenção do Estado na economia, né? Ou seja, a economia trabalha independente e o Estado age apenas na parte política. E aí nós vamos ver vários pensadores, como Malthus, como Adam Smith, né? E dentre outros, certo? E nós vamos ver também a questão do socialismo e do anarquismo. O que na realidade é o socialismo e o anarquismo, né? São os primórdios daquilo que nós vamos conhecer como teorias socialistas desenvolvidas por Karl Marx, por Max Weber, né? Nós vamos ver que a questão do socialismo e do anarquismo, ela vai ser desenvolvida principalmente para defender os interesses dos operários. E dentro do socialismo nós vamos ver duas formas, né? O socialismo utópico, né? Que é aquele onde se sonhava que os operários iriam conseguir as coisas na base da paz e do amor, né? E o socialismo teórico, que é aquele onde os cientistas e pensadores vão desenvolver. Por outro lado, nós vemos a questão dos anarquistas. Os anarquistas eles vão dizer que para se conseguir essa igualdade era necessário que se batesse de frente com o Estado, que não existisse a intervenção do Estado, que não existisse a força do Estado, ou seja, que não existisse o governo, que não existisse a polícia e que as leis fossem feitas de acordo com aquelas pessoas do jeito que elas quisessem, certo? Então nós podemos ver aqui no slide, na parte de cima, nessa parte vermelha, o símbolo do socialismo, né, que é uma foice e um martelo, e nós vamos ver aqui embaixo o símbolo do anarquismo, né, que são, ainda hoje, teorias bastante estudadas, principalmente no ramo da sociologia, certo? Então, na realidade, essas são as teorias que vão ser desenvolvidas dentro da Revolução Industrial, que na realidade, como já disse na outra aula, né, existem hoje 4 revoluções industriais, né? A primeira, que começa na Inglaterra, aí temos a segunda, no século XIX, a terceira, no século XX, e hoje nós estamos na Revolução Industrial, que é conhecida como Revolução 4.0, né? E, resumindo, esse é o nosso conteúdo sobre a Revolução Industrial. Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido um pouco desse resumo, desse conteúdo. E, no mais, você pode também se aprofundar no seu livro didático e com acesso também ao seu professor de História. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e espero contar também com a sua participação na nossa próxima aula. Então, até lá!